A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Vamos aí dando prosseguimento aos estudos deste segundo trimestre de 2023, aqui na classe dos adultos, onde estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E hoje vamos estudar a lição de número 2, que tem por data 9 de abril de 2023, e o título da lição que vamos estudar é A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Queridos, em geral, os pais aí não gostam muito de tratar do assunto predileção dos filhos, Mas ela é real e causa aí uma disfunção familiar muito grave. Para você ter uma ideia, um estudo feito aí pela Universidade da Califórnia e publicado lá no site do jornal É o País, mostrou aí que 65% das mães e 70% dos pais admitiram sentir aí uma fraqueza por um dos filhos. Então, nesta lição nós veremos que tal atitude precisa ser evitada, pois é extremamente prejudicial à saúde mental dos filhos e da família. Toda predileção, queridos, além aí de injusta, traz aí muitos conflitos que vão fazer aí do lar um ambiente muito hostil. Então que, logicamente, queridos, essa aí não é a vontade de Deus para a família. O texto áureo da nossa lição se encontra no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 28, que diz assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. A verdade prática da lição destaca que a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Desde o momento, queridos, em que nascem, os irmãos ali já disputam entre si a atenção e a preferência dos pais, E eles falam ali, as crianças falam, eu sou o mais esperto, eu sou o mais rápido, e assim, é uma competição entre eles. Ser aí o preferido dos pais pode aumentar aí os níveis de autoestima e de confiança pessoal das crianças, Mas também pode conduzir aí à arrogância. Os filhos menos desejados podem crescer aí a perguntar-se, por que razão eles não terão aí direito ao mesmo que os filhos preferidos, Mas, por norma, eles acabam aí por investir mais nas relações fora da família, como uma forma ali de se compensarem, Já que ele não tem atenção especial dos pais, por não ser o preferido, ele acaba buscando fora da família essa atenção. Outras vezes, podem mesmo aí até torturar, o irmão preferido, como se fosse aí o alvo o alvo a ser abatido, nessa competição familiar entre os irmãos. Então, queridos, as crianças que se sentem menos amadas parecem ter aí, então mais probabilidade de desenvolver ansiedade, baixo amor próprio e até depressão. Outros ainda reagem exibindo aí comportamentos desadequados, punidos pelos pais e intensificando esta falta aí de preferência por si mesmo, Mas se entendermos muito bem os danos, nos filhos não preferidos, também não podemos deixar de alertar, queridos, para o fato de que os filhos preferidos, que passam aí os primeiros anos da vida a usufruir das carícias dos pais, eles poderem então ficar até mal preparados, para o resto da sociedade. Essa sociedade nem sempre vai ver aí todos os dotes que os nossos pais nos reconhecem, É uma visão diferente. Outras vezes ainda estes filhos aí que se sentem preferidos, lidam ainda com o sentimento até de culpa alimentado aí pelo dilema entre o prazer de ter um tratamento preferencial e a simpatia dos pais, e aí ou a compaixão que desenvolvem pelos irmãos rejeitados, Mas o favoritismo óbvio, queridos,
é o relacionado aí com crianças com necessidades especiais, né? Que é síndrome de Down, autismo e assim mais. Mas ainda assim mesmo, queridos, os pais devem explicar as razões desse tratamento preferencial a essas crianças especiais, para que os irmãos então entendam, né, os efeitos negativos aí venham a desaparecer, para não causem prejuízos futuros. Um dado importante sobre o favoritismo é que este até desaparece, né, quando as crianças crescem. E se algum ressentimento juvenil persistir nesse crescimento, né, fique ali na memória, então você tem que lembrar de compensá-lo e conversar e tratar, para que não se torne um problema mais grave no futuro, né? A introdução aqui da nossa lição, ou melhor, né, nosso texto bíblico, antes citando o nosso texto bíblico, que é a leitura bíblica em classe, que é a base da lição que vamos estudar, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 25, do versículo 19 ao 28. Então, se você não tem a lição em mãos e quer acompanhar esse estudo bíblico, faça a leitura deste texto sagrado. Gênesis, capítulo 25, do versículo 19 ao 28. A introdução da nossa lição diz assim: a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Então, nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis, que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Queridos, a criação dos filhos requer aí dos pais senso de justiça, respeito ao próximo e empatia. Então, nesta lição, é considerado aí o comportamento, né, de Isaac e de Rebeca na criação dos seus filhos. Gênesis narra que Isaac tinha preferência por Esaú, por causa da caça, né? E era o seu gosto. E o seu filho primogênito costumava então preparar ali um delicioso guisado para seu pai. Logo, Rebeca, né, em contrapartida, ela tinha preferência por Jacó, pois era o filho que ela mais amava. Na ocasião em que Isaac percebeu que a sua idade já era avançada, ele decidiu então convidar o seu filho primogênito para estender ali estender sobre ele, né, a bênção patriarcal. Esaú era o primogênito por herança. E na ausência do pai, então, exerceria aí a autoridade sobre a família, receberia uma porção dobrada de herança e o direito aí ao sacerdócio. A preferência de Rebeca por Jacó, a ponto ali de defraudar, né, o direito de primogenitura de Esaú, que também era seu filho, né, trouxe então uma ruptura significativa na família. Como bem sabemos, né, o destino de Esaú foi alimentado pela mágoa do irmão e a depreciação da imagem da sua mãe, enquanto que Jacó tornou-se fugitivo do seu irmão e um filho distante do seu pai Isaac. Então esse cenário, queridos, ensina que pais não devem expressar preferências por nenhum dos seus filhos, embora, né, que cada um demonstre aí características distintas que muitas vezes até resultam em maiores afinidades. Para estabelecer aí os seus filhos numa identidade forte e positiva, em primeiro lugar você precisa entender como eles se sentem, né? Sempre que um filho diz aí ao seu pai, né, você não me entende, né? Você não entende. Sinos de alarme deveriam disparar na mente desse pai. Isso não quer dizer que os seus filhos sempre tenham razão quanto ao que sentem. No entanto, queridos, o passo essencial para ajudar uma pessoa é lidar com as suas percepções. A ausência aí de compreensão de Isaac e de Rebeca em relação às necessidades emocionais mais urgentes dos seus filhos se revela aí na reação, né, deles à preferência dos seus pais. O mesmo se replica nos dias atuais.
pois não são poucos os filhos que relutam em perdoar os pais e se rebelam contra a sua autoridade. Então que Deus nos conceda a graça de amar os filhos incondicionalmente, ouvir o que eles pensam e perceber as suas dores. A nossa lição, queridos, está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, o plano de Deus para a família e sua presciência. O segundo ponto, o conflito familiar. E o terceiro ponto da nossa lição, o problema da predileção por filhos na família. Então, para iniciar o nosso estudo aqui, o primeiro ponto, o plano de Deus para a família e sua presciência, queridos. Então, lá depois da morte de Sara, né, estando ali Abraão já muito velho, era necessário ali tomar providências, né, quanto à continuidade da família da aliança, pois Isaac ainda era solteiro. Então, diante disso, né, Abraão chamou o seu servo mais antigo e de grande confiança, né, muito provavelmente Eliezer, né, o Damasceno, para ele ir encontrar ali uma esposa dentre a sua parentela para Isaac. O relato sobre a busca e a escolha de uma esposa para Isaac, queridos, é muito bonito. E demonstra ali o governo soberano do Senhor sobre a vida. O servo de Abraão, né, Damasceno Eliezer, ele orou ao Senhor, ele disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor, conforme está lá em Gênesis 24, do versículo 12 ao 14. E assim sucedeu, queridos. Uma moça formosa apareceu onde ele estava, deu água a ele e aos seus camelos. E quem era esta moça? Era Rebeca. O encontro de Isaac e Rebeca também demonstra ali o estabelecimento, né, dos desígnios do Senhor e o casamento. Como havia ali plena harmonia entre a vontade de Deus e o sentimento que nasceu em seus corações. Como está escrito, Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, né, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi mulher, e ele a amou. Então Isaac e Rebeca talvez formem aí o casal mais romântico das Escrituras. Desde o seu primeiro encontro, queridos, eles são apresentados de modo bastante romântico. No capítulo 26 de Gênesis, é narrado aí o período que Isaac passou na terra dos filisteus por causa da seca e fome que sobreveio à terra. E nessa narrativa nós observamos que Isaac, temendo por sua vida, apresentou Rebeca, a sua esposa, como sendo a sua irmã, a exemplo do que Abraão fizera com Sara anteriormente. Permanecendo ali Isaac naquela região por um tempo razoável, né? E antes que alguém tomasse Rebeca por sua mulher, Abimeleque, que era o rei dos filisteus, ele viu que Isaac acariciava a Rebeca. Embora a palavra traduzida por acariciar no hebraico signifique brincar, né, queridos? Ela denota aí uma atitude de intimidade que não podia ser aplicada a irmãos, por exemplo, né? Tanto é assim que quando Abimeleque viu aquela cena, ele mandou chamar Isaac imediatamente e disse para ele: não, é evidente que ela não é, que ela é tua esposa, ela não é sua irmã. Então esta atitude, queridos, demonstra uma afetuosidade entre Isaac e entre Rebeca. Eles demonstravam carinho um pelo outro. Quando Rebeca percebeu ainda, né? Quando Rebeca percebeu mais à frente que estava grávida, houve uma grande alegria entre o casal. Porém, né, no desenvolvimento desta gestação, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre de Rebeca. E aqui vale destacar, a lição fala sobre presciência, que presciência, queridos, é o
pré-conhecimento divino de todas as coisas. Ela não é aí a causativa, né? Mas é o que determina que algo aconteça. No caso dos gêmeos Esaú e Jacó, Deus sabia que eles, criados ali como agentes livres para fazerem o que quisessem, eles seriam rivais. E acabou acontecendo. Ponto 2 da nossa lição, o conflito familiar. Esse segundo ponto, aqui na nossa lição, ele está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, a esterilidade de Rebeca. O segundo subtópico, o conflito e os filhos lutavam no ventre dela. E o terceiro subtópico, o favoritismo do casal pelos filhos. Então, queridos, os 2 fetos, né, já sentiam o seu destino, né, já estavam em conflito, já sentiam em si mesmo os seus poderes regenerativos, prevendo aí então 2 nações em choque que deles descenderiam, né? Então eles eram grandes demais para ficarem confinados em um lugar tão apertado. Então 2 filhos, né, totalmente diferentes um do outro, cresceriam e se tornariam homens em conflito. E homens em conflito, queridos, tornar-se-iam aí nações adversárias. Os edomitas viriam de Esaú, os israelitas viriam de Jacó. Esaú, queridos, foi aí um habilidoso caçador, deleitando-se na vida ao ar livre. Jacó era um homem mais comum, né, que habitava em tendas e preferia uma vida mais pacífica, cuidando das suas vacas e das suas ovelhas. As tradições judaicas concernentes a Esaú são muito severas, crivando aí de adjetivos até pesados e enfatizando a sua impiedade. Mas é algo, queridos, que não transparece em nenhuma passagem do Antigo Testamento. Que fato sobre ele, né? O apóstolo Paulo até tirou proveito dessa apreciação adversa dos judeus acerca de Esaú, utilizando aí lá em Romanos capítulo 9, do versículo 10 a 13. Nesta passagem, queridos, o apóstolo Paulo, Jacó ali representa os eleitos, né? E Esaú, os não eleitos. Um era amado e o outro odiado. Mas felizmente, né, em outros textos do Novo Testamento, vão além desta drástica avaliação e projeção, né? Oferecendo aí esperança na missão mais ampla de Cristo. Então Esaú, queridos, demonstrou ali total desprezo pelas coisas de Deus quando ele rejeitou a sua primogenitura, vendendo-a, né, ou trocando-a. Essa atitude, queridos, o caracteriza como um homem profano, imediatista e soberbo, contrapondo-se aí ao caráter de um servo de Deus. Pois como está escrito lá em Hebreus 12:16, né? Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. E Esaú pagou, né, um preço muito alto por este desprezo. Pois mais tarde, quando ele tentou recuperar a bênção, ele foi rejeitado. Agora Jacó almejava a bênção de Deus, a primogenitura. Mesmo sabendo que isto poderia ser impossível, né? Mas quando nós lemos aí o texto, a impressão que fica, queridos, é que Jacó estava sempre atento às oportunidades. Então assim, quando Esaú chega esmorecido e com fome, Jacó então simplesmente oferece um acordo, né? A comida em troca pela primogenitura. Jacó também não mediu esforços, né? Nem as consequências para conseguir o que ele queria. Quando soube que o seu pai, já muito velho, abençoaria então o seu irmão, então orientado ali pela sua mãe Rebeca, ele se passou por Esaú e foi então receber a bênção de Isaac. Havia no coração de Jacó, queridos, intensidade em querer as bênçãos do Senhor. Além disso, nós precisamos entender que Jacó era o herdeiro da promessa desde a sua concepção e eleito ali soberanamente pelo próprio Deus. Então, entendendo isto,
nós saberemos que Jacó não usurpou a bênção de Esaú, mas ele se apropriou, ainda que de forma meio astuta, né, daquilo que já era seu. Basta nós olharmos aí para a resposta que Deus deu a Rebeca, no capítulo 25, 23, diz assim: respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Portanto, queridos, o que podemos avaliar destes 2 personagens é que o conflito que havia entre eles ia além das suas diferenças físicas e características essenciais, mas se dava aí por causa da bênção do Senhor. Um deles queria muito ser aí o herdeiro da promessa, e o outro tratou com descaso tão grande privilégio. Ponto 3 da lição. O problema da predileção por filhos na família. O primeiro subtópico, Esaú, filho predileto de Isaac. O segundo subtópico, Jacó, o filho predileto de Rebeca. Terceiro subtópico, o problema da predileção pelos filhos. Então, queridos, o conflito familiar, né, já existia frente às rivalidades dos irmãos Jacó e Esaú. Como dissemos, desde o ventre da barriga da sua mãe já estavam lutando. Entretanto, queridos, os posicionamentos que os seus pais tomaram ali na tentativa desse conflito foi de fato aí um ponto agravante para essa situação. Não devemos definir quem estava certo ou quem estava errado, mas é prudente pensar, queridos, que todos tiveram ali a sua parcela de culpa. A Bíblia nos fala, né, que existia uma preferência dos pais pelos seus filhos. Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. E esse favoritismo explícito dificultou ainda mais as coisas, né? Principalmente porque Deus já havia estabelecido a sua preferência também. Então, livre e soberanamente, Deus havia escolhido Jacó como herdeiro da promessa. E Isaac, né, por maior amor que tivesse por Esaú, não poderia contrariar o que Deus já havia estabelecido. Então nós temos aqui, queridos, um sério alerta sobre o perigo da predileção entre os filhos. Dar uma atenção especial a um filho em detrimento do outro, queridos, ainda que em alguns casos isso seja necessário, pode causar sérios problemas na família. Ciúme, ódio, falta de cordialidade e assim vai os problemas. Então cabe aos pais, queridos, edificar aí um lar de amor, de disciplina e de aceitação mútua. É preciso combater a rivalidade e a competição entre os irmãos. Todos devem sentir-se aí acolhidos e amados, ainda que considerando, né, a peculiaridade de cada filho. Mas o ápice do conflito familiar dessa família de Esaú, Jacó, Isaac, Rebeca, se deu ali no momento em que Isaac, né, foi dar a sua bênção. O tema desse conflito familiar agora se manifestou plenamente na busca da bênção patriarcal e os equívocos e fraquezas então vieram à tona. Isaac se escora em seus sentidos falíveis e não na orientação de Deus. Isaac errou em não se impor como líder espiritual de sua casa e possivelmente em não dar ouvidos a Rebeca, sua esposa. E aqui é um paralelo, né, contrastante, capítulo 21 de Gênesis, lá quando fala sobre Abraão e Sara. Rebeca também contribuiu para o problema familiar, posicionando a sua preferência em Jacó. Ele usa ali de astúcia, mas apesar do seu método não ser o correto, os seus valores espirituais são bons. E Esaú quebrou o seu juramento a Jacó, pois ele já havia aberto mão ali da sua bênção na troca pelo prato de comida. Mas Esaú mostrou ali o seu desprezo
pelas bênçãos da aliança ao se casarem com as mulheres cananeias, desapontando inclusive aos seus pais. E Jacó mentiu descaradamente. Olha quantos problemas nessa família, quantos problemas aconteceram, muito causados por essa predileção, por essa escolha, né, dos pais por um dos filhos. Conclusão da nossa lição. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, e os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando um casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Então, queridos, vimos nesta lição a imensa crise familiar vivida e administrada por Isaac e Rebeca. Podemos aprender, queridos, que apesar de ser aí uma família planejada por Deus, os conflitos existiram e se agravaram, mas que por causa de atitudes como oração, demonstração de carinho e fidelidade a Deus, toda a crise foi superada e o propósito de Deus foi estabelecido. A lição também mostra que o partidarismo é muito danoso na vida familiar. Nós devemos aprender com as diferenças dos nossos filhos e ajudá-los ali a superarem os seus conflitos. Devemos aprender também que as nossas predileções não podem aí jamais contrariar o que Deus, livre e soberanamente, estabeleceu e determinou. Você consegue identificar aí a influência e os prejuízos que os conflitos causam em seu lar? As decisões que você toma têm resolvido ou têm agravado esses conflitos? Considere sempre que, mesmo andando aí na presença de Deus, por sermos pecadores, sempre teremos de lidar com conflitos. Então procure conduzir a sua família sobre a instrução divina e não segundo aí a inclinação do coração, que é enganoso. Isso pode ter certeza que ajudará a resolver e amenizar aí os efeitos dos conflitos em sua casa. E como verdadeiro cristão, procure viver em paz com todos que estão ao seu redor. Ore por eles e com eles. Esforce-se para melhor aí interagir com as pessoas, não sendo nem partidarista e nem egocêntrico. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.